Boa noite. Estamos começando hoje mais um Politicando, numa terça-feira quente. Parece que a chuva não vai chegar por aqui essa semana, para nossa tristeza. Vamos começar um Politicando diferente hoje. Diferente porque eu vou trazer uma pessoa muito especial, um amigo muito querido, a quem eu devo o espaço de ter começado na televisão. Mas antes disso, eu quero dar algumas informações aos amigos, principalmente sobre coisas interessantes que estão acontecendo aqui na nossa terrinha. Ontem à noite, lá na cidade do Conde, a Câmara se reuniu para receber a carta-renúncia do presidente. No meio da sessão, houve um quebra-pau e terminou 4 pessoas presas, 3 vereadores e um secretário de comunicação. E o próprio do presidente que ia renunciar teve uma bilola e terminou internado no hospital. Apareceu a fotografia do coitado cheio de coisa pregada nos peitos. É uma delícia. Aquela cidade do Conde só não está melhor porque está faltando a prefeita casar, mas o resto está muito maravilhoso. Hoje também nós tivemos a oportunidade de ver na imprensa o juiz federal que está cuidando do caso de Eike Batista, passeando no carro dele. Um carro de luxo, um carro esportivo, um carro caríssimo, pois o juiz que está julgando o ex-milionário Eike Batista estava passeando no carro dele. Uma coisa dessa para nós acreditarmos ainda mais na nossa justiça. E por último, minha gente, olha, está circulando, não me peçam para eu dar detalhes, eu estou dizendo apenas que está circulando nas redes sociais um quadrinho bastante interessante, mostrando um grupo de coleguinhas nossos na folha da Assembleia Legislativa. Mas se vocês pudessem ver isso, que eu estou vendo aqui, vocês iam ficar com água na boca. Mas eu não vou dizer não, para vocês ficarem tudo morrendo de vontade. Meus amigos, esse amigo que eu falei que é muito especial e que está vindo participar do Politicando comigo hoje, é o secretário de Comunicação, Luiz Torres, uma figura fantástica, e foi meu colega de batente muito tempo no Conexão, foi quem criou o Conexão, né? Primeiro na Master e depois na TV Arapuã, e com quem eu fiquei junto até o dia que a gente acabou o Conexão. Hoje ele é secretário de Estado, eu estou do lado de cá, esperando que um dia ele volte para a gente se encontrar aqui no Batente, porque é a primeira vez que dois colegas se encontram, um entrevistando o outro. Luiz, seja bem-vindo, querido. Como é que está a sua nova vida de secretário? De casado eu sei que você está, né? Casou recentemente, vai ser pai, mas secretário, como é ser secretário de Ricardo Coutinho? Tião, boa noite, em primeiro lugar, dar boa noite a todos que estão lhe acompanhando em casa e dar os parabéns pelo programa sobre o qual já ouvi, sobre o qual já vi e sobre o qual já ouvi falar, certamente, em função da forma singular com que você conduz a sua trajetória jornalística, desde o impresso, passando pelo online, e claro, na TV não poderia, na rádio, e claro, na TV não poderia ser diferente. Minha alegria de estar aqui, lhe parabenizando num programa seu, um programa conduzido por você aqui na TV Master, onde de fato começamos juntos, né? E você há muito tempo, de fato... Você era o chefe. Você há muito tempo merecia isso. Mas tanto que você continuou e está com um programa seu, e minha felicidade de poder estar aqui compartilhando com você esse momento. Bom demais, muito feliz. Tião, minha vida mudou completamente, né? Eu estava lhe dizendo agora há pouco que nunca mais eu vou achar que, como jornalista, que eu passei a minha vida inteira, ou parte dela na carreira, achando que, como jornalista, eu trabalhava demais. E aquele negócio, eu já fechei jornal, né, de ficar até horas tarde da noite para fechar as edições do jornal. Nos portais em que trabalhei, você também não tem hora, né, de domingo a domingo, a mesma coisa no blog, enfim, até nos programas que a gente fazia aqui na TV Master, Conexão Master ainda, por Alex Filho, ainda conduzido, vai até 1 da manhã, meia-noite. A gente achava que trabalhava muito, mas nada disso, Tião, se compara à experiência que eu estou tendo agora. E você certamente já teve também e pode compartilhar e confirmar isso que estou dizendo. Ser agente público, primeiro, só a natureza da função, e você bem sabe disso, faz com que você deixe de pertencer a si próprio. Há uma ausência de pertencimento. Você passa a pertencer ao público.
no serviço público, você passa, mais do que em outras naturezas, a pertencer ao público. E não é ao público que você escolhe, porque você pode ser um advogado, pode ser um dentista, pode ser um médico, pode ser um jornalista, e definir o público para o qual você quer falar, para o qual você quer atingir, o qual você quer atrair. No serviço público não tem escolha. No serviço público é qualquer um. No serviço público são todos e todas. E só isso já muda muito a sua, enfim, a sua trajetória, o seu dia a dia. Aliado a isso, Tião, a Secretaria de Comunicação, não estou falando do governo Ricardo Coutinho, estou falando de qualquer governo ou de qualquer gestão, você falou da Prefeitura do Conde, seja da Prefeitura do Conde, a Presidência da República. O seu colega de comunicação foi um dos que foi detido, viu? A Secretaria de Comunicação desenvolve um papel e tem uma função dentro das instituições públicas, e isso serve também, inclusive, para coordenações de comunicação em outros poderes, seja no Poder Judiciário, seja no próprio Poder Legislativo, mas ela é uma das poucas pastas que se preocupam ou que tem que estar responsáveis pelo governo inteiro. Porque, vamos fazer aqui um exercício de, imagine um determinado problema que aconteça com uma Secretaria de Educação, numa escola. Apenas o secretário de Educação e a SECOM são chamadas para tomar conta daquele caso. O secretário de Educação, em função do mérito, e a secretária de Comunicação para ver como divulga aquilo, como deixa de divulgar, como passa a informação melhor, como explica, como justifica aquele problema. Mas a secretária de Saúde, o superintendente do DETRAN, o presidente da CAGEPA não estão nem aí. Tocam sua vida normalmente se houver um problema na escola. Menos a secretária de Educação e a secretária de Comunicação. Se houver um problema no hospital, o secretário de Educação passa o dia tranquilo, a SECOM é chamada e tem que dar uma explicação, tem que resolver ali. E isso no governo inteiro. Então, você imagina de todos os órgãos de administração indireta, todas as secretarias, a própria natureza de variedades da função faz com que a demanda seja muito volumosa. E isso mexe e muda, obviamente, com a sua vida, né, com a sua qualidade de vida, com o tempo. Aí você alia isso, o fato de a gente atender, conversar o dia inteiro com nossos colegas, com nossos amigos jornalistas. Além daqueles que vão encher o saco, né? E no nosso caso, você sabe disso, que a gente tem sempre uma relação muito, muito próxima com todo mundo, porque eu sou do mercado, né? Eu vim do mercado de jornalismo e para ele voltarei, Então, o meu trato com os colegas, certamente muitos poderão confirmar isso, o meu trato com o colega é quase o mesmo trato que eu tinha antes. A diferença é que, às vezes, eu não consigo atender todo mundo na mesma hora. Por uma questão muito simples, não tem tempo. Você não tem tempo. Às vezes eu ligo para um colega um dia depois, ou 2 dias depois, dizendo, bicho, me desculpa, eu não consegui naquele momento. Qual é a bronca? Entendeu? Mas, enfim, é um volume muito grande. Agora, satisfatório, Tião, não só do ponto de vista pessoal, satisfatório por estar fazendo um trabalho que eu sempre disse, sempre registrei, sobretudo motivou a minha vinda, inclusive, fazendo um trabalho que nos gratifica e nos contempla do ponto de vista de saber que estamos defendendo, estamos trabalhando por um projeto em favor da Paraíba, por um projeto real, que pode sim ter seus defeitos, pode sim ainda ter suas deficiências e carências, mas que certamente ninguém vai poder dizer que não tem um foco e uma obsessão até em fazer o certo, em melhorar a Paraíba, e os números que estão aí são e fazem e apontam, Tião, que a gente possa comemorar muito. Que números são esses? Assim? Olha, Tião, a gente tem muito... Eu gosto de ouvir números. Vamos lá, a gente tem muito que comemorar nesse início de 2015. Tem mesmo. O paraibano pode se sentir orgulhoso. Você pode até, Tião, alguém pode até não gostar de Ricardo Coutinho. Alguém pode até odiar Ricardo Coutinho. Mas vai ter que reconhecer, ou pelo menos, como paraibano ou como morador dessa terra, ficar feliz com alguns avanços que a gente vem conquistando. Mas ainda ficar feliz não é por causa de Ricardo Coutinho, que a imagem dele está ficando boa por causa disso, não. É porque você mora numa terra que quer que ela dê certo ou não quer. Com certeza. Todos nós moramos numa terra onde queremos que ela dê certo. Os números que a gente tem para comemorar em 2015, Tião, pegam praticamente todas as áreas. Vamos falar de turismo. 2014 fechou, a Paraíba fechou com um crescimento no turismo superior aos últimos 4 anos e superior a 2013.
Crescemos em mais de 3% o número de visitantes na Paraíba. Foram mais de 1.600.000 pessoas visitando a Paraíba em 2014. E porque nós não temos muito hotéis, né? Houve um crescimento ao longo desses 4 anos, Tião, de 7 mil novos leitos. Há um trabalho que foi feito, tudo fruto de um trabalho que foi feito do governo, desde capacitar agentes turísticos, desde o trabalho de promoção que é feito de forma muito contundente e muito eficiente pela PBTUR, que está aí com a nossa colega de profissão, Ruth Avelino, à frente. Há o trabalho feito de isenção de ICMS, que atraiu novos voos para a Paraíba. Há o trabalho em infraestrutura, com a abertura do contorno de Jacumã, o centro de convenções, abrindo a Paraíba, imagine, para o mundo dos eventos aqui no país, né? Foram mais de 16 eventos aí no país, entre eles os internacionais, a Robocap, aí, a Copa do Robô, foi feita aqui na Paraíba pelo Centro de Convenções, já tem eventos até 2018, isso tem uma movimentação muito grande. Então, fechamos o ano do turismo com 16% a mais, 16% a mais de 2014 em relação a 2013, do número de embarques e desembarques no aeroporto Castro Pinto. Isso refletiu em outro número que é muito bom e coloca a Paraíba na frente e na vanguarda de estados do Nordeste, que é o número de serviços. O crescimento no setor de serviços atingiu 8,8% de 2014 em relação a 2013. Isso é a melhor média do Nordeste. É a melhor média do Nordeste. A gente ficou na frente no crescimento dos serviços. A Paraíba ficou à frente de estados fortes como a Bahia, como o Ceará, como Pernambuco, e acima da média nacional. A gente tem que comemorar também na questão da indústria. O setor industrial paraibano cresceu 4,4%, acima da média nacional, onde teve retração. Acima da média nacional, onde teve retração do setor industrial no Brasil como um todo, a Paraíba, pequenina Paraíba, foi a melhor do Nordeste. A melhor do Nordeste. Cresceu mais do que os outros estados nordestinos. E isso para a gente é muito bom. Isso para a gente faz com que a gente aposte que a Paraíba pode sim, daqui a pouco sair desse cenário, dessa lista de estar sempre atrás nas coisas e avançar. E repito, mesmo que alguém tenha uma ou outra restrição a fazer, certamente fica com a autoestima, tocada, né? Fica com a autoestima tocada por ver a Paraíba ali. Eu conversava hoje com alguns jornalistas do jornal Valor Econômico, que trata, um jornal especializado na questão da economia nacional, sobretudo, e eles se impressionavam com o desempenho da Paraíba no setor de serviços, no setor de indústria, no setor de comércio varejista, que tem crescido em 2014, apesar do cenário ser um cenário que aponta para outros ventos, né? Aponta para outra direção. E a gente, na Paraíba, poder ver algo como isso, que é fruto, claro, de investimentos que foram feitos no Estado. Quando eu falo em aumento nos serviços, a gente está falando de aumento no turismo, não é isso? Quando a gente fala no aumento da indústria, a gente está falando na atração de mais de 12% em 2014 em relação a 2013 de novas indústrias aqui para Paraíba, novas empresas. Foram 191 empresas novas ou ampliadas em função das isenções fiscais que foram dadas pelo governo, além de outras garantias de estrutura, fazendo com que a Paraíba, por exemplo, também feche 2014, Tião, com o terceiro maior estado do Nordeste em geração de empregos. Até 2010, a gente ocupava a sexta colocação no ranking aqui do Nordeste. A gente fechou 2014 já em terceira colocação. Você fala de ranking, mas eu me preocupo com esse negócio de números quando a gente fala da violência. Está matando muita gente. Como é que está essa violência? Eu ia só tirar, eu ia concluir falando nos números da segurança. Que obviamente que são números que, como o secretário Cláudio Lima sempre registra isso, ninguém comemora, ninguém faz festa por números menores, né, e sobretudo, ou maiores na segurança pública. O que a gente faz, certamente, é ter a certeza, ou ter pelo menos um indicativo, de que algumas ações estão no caminho certo. Uhum. O ano entre 2011 e 2013, Tião, o governo fechou com a redução de 13% no número de homicídios. Em 2012, houve a primeira redução
depois de uma década de crescimento no número de homicídios. Depois de uma década de crescimento, que era em média de 30%, a cada ano se matava 30% a mais de pessoas do ano anterior. Em 2012, houve uma redução, houve o freio, obviamente, o primeiro freio dessa escalada, e houve aí a redução de 8%. O acumulado desses 4 anos dá aí em torno de 13%. O que significa que, se a escalada tivesse ainda em curso, nós estaríamos fechando o ano com mais de 3 mil mortes, aqui dentro da Paraíba. Os números apontam que eles estão chegando a 1.500. Repito, se a escalada e se a estatística tivesse sido mantida como regra, como a regra da década, nós teríamos mais de 3 mil homicídios registrados aqui na Paraíba. Houve o freio e houve a redução. É claro que a gente não vai abrir aqui uma garrafa de champanhe para comemorar as 1.500 mortes na Paraíba. É claro que há um esforço ainda mais específico. Na primeira reunião, na primeira reunião de monitoramento com a segurança pública que o governador regularmente faz, o governador pediu ainda mais empenho. Existiam representantes do Poder Judiciário na reunião. O governador pediu ainda mais empenho, tanto do Poder Judiciário quanto das próprias polícias, para verificar, inclusive, a natureza desses homicídios. Porque algumas delas têm sinal muito de execução. A maioria, na verdade, a gente que trabalha nesse negócio de imprensa, a gente sabe. A maioria é execução por envolvimento com droga, traficante que manda matar o viciado ou o traficante que não pagou a conta. E a polícia está trabalhando, Tião, a polícia está trabalhando. Olha só, você imagina, nesses 4 anos se fechou o balanço de mais de 7 toneladas de drogas apreendidas na Paraíba. Se fechou o balanço de mais de 10 mil armas apreendidas na Paraíba. A Paraíba apreendeu mais armas do que todos os estados brasileiros nos 4 anos. Só perdemos para Santa Catarina. Só perdemos para o Mato Grosso do Sul, que é inclusive região de estado de fronteira. E só perdemos para o Mato Grosso do Sul, em relação à apreensão de armas. Você viu no Carnaval agora, Tião, você viu no Carnaval, foram registradas 3.200 ocorrências no Carnaval. 3.200 ocorrências. Quer dizer, há uma ânsia de criminalidade, né, sendo praticada, mas a polícia está ali. Foram levadas 110 pessoas no Carnaval, nos 4 dias de Carnaval, foram levadas 110 pessoas para a delegacia, detidas por, enfim, indícios flagrantes, né, ou sinais de criminalidade. Há uma ação e há um combate e há uma repressão da polícia em relação a isso. Agora, imagine, você vê você percebe, Tião, é claro que, enfim, enquanto as polícias se organizam, se armam, trabalham, se esforçam, a criminalidade do outro lado também se arma, se esforça. E se arma muito. E se arma muito, e se esforça muito para poder, enfim, tirar a tranquilidade do paraibano ou do cidadão, né? Mas a gente precisa registrar isso. Para esse 2015, para os próximos anos do governo Ricardo Coutinho, um olhar muito especial para a questão da segurança, desde o chamamento dos policiais, dos concursados que... Sim, começa agora, né? Começa agora. Quantos são agora? São 90 na primeira chamada, para março, e depois 40 a cada mês, até março de 2016 está resolvido. Isso no caso dos policiais civis, mas também tem os 600 policiais militares, né? 600 concursados policiais militares. Como é que vai ser o parâmetro para chamamento desse pessoal, por exemplo? É pela ordem de classificação? Não, ordem de classificação. Aí segue as regras do edital. O que se ficou claro, configurado e depois até compreendido por parte do próprio Poder Judiciário e dos próprios concursados, Tião, é que não havia condições alguma do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro, está aí a situação econômica do país, está aí a situação, inclusive, da própria Paraíba, no que diz respeito ao limite com gasto com pessoal. Não havia condições do governo, de uma vez só, colocar 518 concursados para dentro. Como se diz, e como você bem diz, de uma lapada só, colocar 518 concursados. Então, foi trabalhado dessa forma, chegou a um acordo nesse sentido, o governo vai mensalmente inserindo
esses concursados. A gente, claro que torce por todos eles, todos merecem, todos estudaram. Agora, Tião, é preciso, isso é bom, que sirva como lição também. Que sirva como lição. O governo Ricardo Coutinho, ao longo desses 4 anos, colocou mais de 10 mil aprovados em concurso para dentro, chamou, convocou mais de 10 mil concursados. Mas é bom que você precisa fazer uma lição, Tião. O governante, o agente público, tem que parar de fazer concurso público como se estivesse fazendo uma festa, Tião. Você está falando de Cássio. Eu estou falando de qualquer Mas quem fez governante. esse concurso não foi Cássio? Pois bem, que seja incluído nessa análise que eu faço, que é uma análise de quem lamenta você fazer, me permita a expressão, ela é dura, mas me permita a expressão, fazer estelionato com vagas no serviço público por meio do concurso público. Por que é que eu digo estelionato, Tião? Porque você ludibria, dá esperança às pessoas sem ter a garantia de que elas vão entrar. Você não pode fazer um concurso, é muito bom. Eu digo assim, eu vou abrir um concurso agora para 5 mil vagas para médicos, para 8 mil vagas de procurador do Estado, para 10 mil vagas de jornalista. Se eu só consigo botar 5 procuradores, se eu só consigo colocar 5 médicos para dentro. Porque você cria uma expectativa, você faz com que as pessoas, muitas vezes, deixem seus empregos para poder estudar e poder ingressar na carreira. E você sabe, e você tem consciência que o Estado não comporta aquilo. O Estado pode até precisar. Precisar é diferente de comportar, de poder colocar para dentro. Então você comete o estelionato eleitoral. Tanto que... Eleitoral não, é o estelionato... Concursal. Com aqueles que se propõem a fazer concurso. Tanto que, juridicamente, você pode até confirmar isso ou não, mas juridicamente me parece que o entendimento da justiça agora como um todo é de que se faça o concurso, se coloque para dentro, mas que se faça o concurso com aquele número de vagas que realmente você precisa e pode chamar. Esses concursos que nós estamos nos referindo agora com relação aos policiais, quando ele foi feito foi em 2006? Qual foi o ano dos policiais? Eu creio, Tião, que esse dos policiais de serviço foi em 2008. 2008. Na época do concurso entraram quantos? Tem ideia? Não, eu acho que, e aí quero registrar, pouquíssimos entraram. Para não cometer o engano, dizer que nenhum entrou, certo? Nenhum entrou. De outros concursos, inclusive, pouquíssimos entraram. Por uma questão óbvia, você não tinha condições de fazê-lo. Você fez um concurso abrindo para não sei quantas vagas, o governador fez um concurso para 5 mil vagas e nomeou os 5 mil. Porque tem um lance aí que você tem que atacar também, é que esse concurso ele tem a taxa de inscrição, ele tem renda. Então você faz um concurso que participam 5 mil pessoas. E vira uma certa indústria. Esse dinheiro vai para onde, né? É uma certa indústria. Essa é uma parte a ser discutida também, então. Agora, o que eu acho que mexe mais é com a expectativa de quem faz. A expectativa de quem faz. E quem de fato passou, quem de fato foi aprovado, merece sim ter o direito de entrar. Agora, como é que você faz um concurso que você não tem um mínimo planejamento e a programação para fazer? Porque senão é muito fácil. Você sabe que, como agente público, a gente sabe como jornalista, que é muito bom dar uma manchete dizendo que governo tal ou prefeitura tal vai fazer concurso. O prefeito sempre sai bem na fita, o governador sempre sai bem na fita quando vai anunciar um concurso. Por quê? Porque anúncio de concurso... Depois faz como saldo de administração para mostrar serviço numa campanha política, dizer, olha, eu fiz e vou fazer de novo. Né? Mas não é fazer, é fazer e ter a seriedade de saber que pode colocar para dentro. Né? Então, isso é para ser condenado. Porque aí a gente vê, Tião, um monte de aprovado em concurso, batendo no Poder Executivo, partindo para cima do Executivo, repito, com o legítimo direito dessa disputa, com o legítimo direito. Estudaram para isso, tiveram o mérito de passar para isso. Agora, eu vejo poucos, não sei se você vê. Agora eu faço um desafio até aos telespectadores. Vocês veem protesto de concursado de Poder Judiciário? Não vi não tenho lembrança. Você vê gente na porta do Ministério Público, na porta do Tribunal de Justiça, dos tribunais federais, batendo. Você vê candidato a juiz. Não será porque ele nomeiam, não? Não será porque o número que é colocado é um número nomeado? Exatamente. Entendeu? Exatamente.
Você vê, procure aí, você vai ver raramente, procure aí protesto de concursado dos outros poderes. Talvez aqueles que tem muita gente ainda para ser nomeado em outros concursos aí do Estado, Luiz? Não, tem essa turma da Polícia Civil era o maior volume e agora os 600 policiais militares, que na verdade são 520 policiais militares e 80 do Corpo de Bombeiros. Fará algum concurso público esse ano, tem uma ideia? Não, por hora, Tião, não há essa perspectiva. Repito, por hora não há criação dessa expectativa. Não há criação dessa expectativa em que pese alguma ou outra carência no serviço público, mas não há em função da impossibilidade do governador ou do governo dar vazão a os que forem aprovados no concurso. Porque muita gente diz assim, 600 vagas para a Polícia Militar, poderiam ter sido 2.000, a gente estava precisando de 3.000. Vai fazer 3.000 para você deixar 3.000 pessoas com expectativa de entrar sem poder entrar? Fazia sentido. Se faz 600, e os 600 certamente estarão, em pouco tempo, trabalhando nas ruas da Paraíba em favor do paraibano. Inclusive porque também depois vai haver a briga na justiça, a justiça manda fazer, aí o cara diz que não pode, aí fica aquela confusão dos diabos, como a gente tem se deparado isso da Procuradoria-Geral do Estado, defendendo o Estado em ações e ações, pessoas que se iludem achando que... E você não tinha um mínimo de planejamento para dizer, olha, vou fazer para 10, porque 10 fazendo eu coloco na hora. Terminando o processo de seleção, serão nomeados e convocados. O que é que custa? Porque aqueles 10 fazem, Tião, com a convicção de que será resolvido. Né? Que será resolvido. Ô Luiz, como é que você encarou essa derrota de Ricardo Marcelo na Assembleia Legislativa? Porque ele era tido e havido como a bala que matou João Lênin, que não perdia a eleição. Como é que você viu essa vitória de Adriano Galdino? Então, fazendo uma análise muito... Estou perguntando agora ao jornalista. Mais jornalística. A vitória de Adriano Galdino, do atual presidente da Assembleia, ela tem, primeiro, um mérito muito próprio para o trabalho de Adriano, né, do atual presidente, com um grupo de deputados que perceberam, Tião, que em algum momento a Assembleia ela precisaria passar por essa renovação, precisaria passar por um processo de oxigenação, precisaria passar por um processo de fazer com que a Assembleia deixasse, e ela por muito tempo assim foi, né? Assim se apresentou, rapaz, deixasse de ser um instrumento partidário de luta de oposição. Porque, imagine, você pode, a Assembleia Legislativa está ali, inclusive está constitucionalmente dita, né? Criar leis e fiscalizar o Poder Executivo. Né? E está dito também que ela precisa ser autônoma. Né? Mas ela não estava dito que ela precisa ser autônoma sendo desarmônica. Pode ser autonomia com a harmonia da relação entre os poderes em favor da Paraíba. Você imagine se o governador quisesse fazer oposição à Assembleia e cortasse o 12º da Assembleia. Não, não vou passar, não. Por que é que não vai passar, governador? Eu não vou passar porque eu sou contra o presidente da Assembleia. Não vou passar o dinheiro, não. Aí vamos confusão aqui, aí a Assembleia ficaria sem pagar os seus servidores, sem ter suas sessões, sem discutir, enfim, a Assembleia perderia ali um caos por uma simples posição oposicionista do governador, prejudicando o Poder Legislativo. Em algum momento, o Poder Legislativo, a Assembleia, nas mãos do deputado Ricardo Marcelo, se permitiu ser conduzida para esse caminho. Não, fecha as portas aqui, não vai ter aqui, não vamos aprovar essa lei não, porque é boa para o governador. Aquele negócio do empréstimo da Cagepa foi um negócio... Esta Cagepa, né? Se viu que foi um parto, porque é o seguinte, repito, os projetos têm que ser discutidos, a oposição, ou a bancada do próprio governo, ou a presidência da casa, tem que chamar os projetos, tem que abrir na mesa, dizer o que é isso, o que é aquilo, e depois votá-los. Não estou dizendo que é para ser aprovado tudo a toque de caixa, porque acho que não, acho que o espaço é democrático para ser debatido. Agora, você não pode colocar um muro. O que a Assembleia em algum momento fez foi colocar muros, e dizer assim, não, daqui não passa. Eu não quero saber o que é que tem do outro lado do muro, eu quero saber que daqui não passa. Eu sempre registro e toco e repito, não me canso de repetir, para mim um caso que ficou emblemático, Tião, que ficou emblemático, que foi o caso da lei que o governo encaminhou para a Assembleia, anistiando os proprietários de motos que tivessem dívidas
de vários anos, desde que eles pagassem a dívida de 2014. Né? A Assembleia simplesmente, apesar da adesão de tantos e tantos motoqueiros e proprietários de motos, a Assembleia não quis aprovar esse projeto. E o governador teve que encaminhar uma medida provisória. Você vê, esse benefício foi conferido através de medida provisória, porque a Assembleia não, sabe, por questões de saber que aquilo daria um retorno, de certa forma, daria um retorno, né, ao próprio governo, como ação positiva, a Assembleia não quis aprovar, prejudicando, na verdade, o paraibano. Então, essa postura tinha que ser alterada, Tião. Essa postura tem que ser alterada. Por isso que Adriano, quando trabalhou com um grupo de deputados, conseguiu avançar tão fortemente. E enfim, não se conseguiu ter contraponto em relação a isso. Né? Não se conseguiu ter contraponto em relação a isso. E eu, particularmente, estou muito esperançoso com a gestão do deputado Adriano Galdino à frente da Assembleia, que é um deputado que é autônomo, que tem autonomia, que tem firmeza nas suas posturas, mas é uma figura simples, é um deputado do povo e é uma figura que tem a sensibilidade de saber que a Assembleia precisa passar por outro momento, defendendo, inclusive, o voto aberto. Não há necessidade mais de esconder, de voto secreto. Se for esconder, chama Tião Gomes para arrancar a tomada, né? Assim, da bunda do computador, que dá certinho. Ele tropeçou, não? Ele tropeçou e segurou nas coisas para não cair. Eu soube que ele tropeçou e segurou nas coisas para não cair, é verdade. Ele puxou mesmo, eu nunca vi um negócio tão fácil de arrancar como aquele negócio da Assembleia, né? Mas, Luiz, a Paraíba está, a exemplo do Brasil inteiro, sem água, né? Como é que o governo vai fazer para deixar esse povo comer nas sedes? Porque é muito bom aquela coisa do turismo, etc, etc, mas o povo lá do sertão, principalmente, está sem água. Os açudes estão secando. Princesa Isabel, o açude de Princesa Isabel só tem um rasguinho. Hoje o povo protestou, fechou o acesso ao açude e não deixou os carros-pipas clandestinos invadirem mais para tirar o resto da água. Tem que ter uma medida. Tem alguma medida? Então, esse é um tema que, imagine, é um tema do qual a gente não pode fugir, é um tema seríssimo, gravíssimo. Motivou, inclusive, as primeiras ações deste novo mandato do governador já foram tomadas com a preocupação e o pensamento nisso. Um governo que vem ao longo dos 4 anos preocupado e investindo nisso, tanto que os 800 quilômetros de adutoras que foram construídas, que estão sendo construídas, além do programa de recuperação de barragens, além, enfim, dos investimentos todos que foram feitos na questão dos recursos hídricos, que tem como maior emblema, certamente, o canal Acauam-Araçagi, que tem um canal de extensão magnânima, 112 quilômetros, para beneficiar mais de 500 mil paraibanos de vários municípios na Paraíba. Então, o governo que, ao longo desses 4 anos, investiu nisso. O governador já iniciou 2015 e seus primeiros apelos e medidas foram nesse sentido. Das vezes que foi em Brasília, o governador foi exatamente para, junto ao governo federal, reforçar e acelerar e acentuar as medidas que pudessem dar aí maior celeridade na amenização desses problemas. A primeira delas na liberação dos recursos das obras de médio e grande porte e que, enfim, nos darão um alívio, ou dará alívio ao paraibano em relação à água, a médio e longo prazos. E aí eu estou falando das obras de esgotamento sanitário para os municípios que vão aí receber águas do São Francisco, para os canais e os ramais dos municípios que vão receber águas do São Francisco, liberação de verbas para o próprio canal Acauam-Araçagi, cuja as primeiras etapas já deverão ser entregues, ou seja, já deve chegar água por meio do canal Acauam-Araçagi até o começo de 2016. Mas o governador já foi o governo federal fazer um apelo muito próximo e ele quer, inclusive, está marcando essa audiência com Dilma, está chamando a audiência com Dilma e todos os governadores do Nordeste, que foi para pedir para a Paraíba, pessoalmente, e eu estive lá com ele no Ministério da Integração Nacional, a volta dos carros-pipa. O governo federal deixou de enviar para a Paraíba em janeiro de 2014. Carros-pipa ficaram funcionando pelo Exército, mas você reduziu
você reduziu o envio passando pelas prefeituras ou governo. Além da perfuração de poços, né? de poços artesianos, que muitos já foram feitos, mas há uma necessidade de se fazer isso com maior celeridade. Então, os apelos foram retomados, há uma garantia, né, do governo federal, Tião, de que isso possa ser feito o quanto antes, e o governador não vai parar de defender essa bandeira, tanto que fez isso na abertura dos trabalhos legislativos, quando ele disse e revelou de forma muito indignada que o Brasil parou para se comover com São Paulo, que está aí passando pelo seu momento. Mas faltou em São Paulo, o pessoal descobriu que a água é importante. Que a água era... Que a gente aqui, desde de Pedro II, que a gente não tem água, né? Pois bem, então é como se a gente já tivesse acostumado com isso, ou seja, a gente tem capacidade, tem tutano para sofrer com isso, né? E ele, da seca, né? E ele está chamando essa discussão, está chamando inclusive de forma mais crítica em relação ao governo federal, o governo esse, que ele tem politicamente, inclusive dentro do próprio PSB, comprado a briga, ou comprado a discussão de defender o governo, de achar que o partido não poderia fazer oposição por fazer oposição sem sentido ao governo Dilma, né? Luiz, uma das coisas emblemáticas, ainda falando sobre a seca, é uma barragem chamada Camará, que foi arrombada, né? E permaneceu arrombada, deixando aquela região de Alagoa Grande e vizinhança sem água, e muita gente sem casa e sem indenização. Eu queria saber de você o seguinte: eu sei que o governador está reconstruindo Camará. E aquele pessoal que perdeu as casas, esse pessoal, o Estado pagou as indenizações, eu sei que não foi no governo de Ricardo Coutinho, foi no governo de Cássio Cunha Lima, mas eu quero saber se esse pessoal que perdeu seus bens, esse pessoal foi indenizado? Esse pessoal que perdeu os bens? Então, esse foi um dos momentos mais trágicos, né, da nossa história. Sobretudo do ponto de vista de se falar em tragédia aqui na Paraíba. Há um carinho muito grande do próprio governo comunal, um envolvimento. Acho que quando essa obra for entregue, Tião, ela for retomada, o governo vai ter uma satisfação muito grande de recuperar algo. Dessa vez não arromba não, né? Pois é, de recuperar algo, Tião, que talvez fosse o mais difícil. Porque as casas e as indenizações foram, enfim, ao longo desse tempo, sendo pagas. É claro que, enfim, talvez você não consiga encontrar um cidadão que teve o mesmo retorno que tinha quando antes, mas essas indenizações foram ao longo desse tempo sendo pagas. Mas talvez o mais difícil, você pode recuperar esse material, você podia recuperar ali a própria barragem e tal, mas o mais difícil, Tião, era recuperar a confiança e recuperar o sentimento de segurança do povo daquela região em relação à nova Camará. E isso o governo tem conseguido resgatar com a qualidade da obra que deve estar, segundo o secretário João Azevedo, deve estar ainda esse ano sendo entregue, porque aí a nova Camará, a nova barragem e o sistema e um novo sistema adutor de Camará, e com a recuperação da água propriamente dita, mas sobretudo com a recuperação da esperança e da coragem daquele povo que ficou traumatizado, né? Vencer aquele trauma, superar o trauma de Camará, para quem ouviu o barulho da água, para quem ouviu aquela água invadindo casas, e, enfim, e matando, né? Matando as pessoas, e matando o rebanho, enfim. Recuperar essa coragem, recuperar essa segurança, talvez seja um dos grandes valores, não concretos, mas dos grandes valores abstratos dessa nova Camará que será entregue pelo governo Ricardo Coutinho. Você, como secretário de comunicação do governador, você convive com ele mais de perto e talvez saiba alguma coisa de Ricardo Coutinho que a gente não sabe. O povo das ruas, Ricardo Coutinho, aquela cara abusada, o tempo todo, 24 horas com aquela cara dura, aquela cara abusada. Ricardo Coutinho tem momento de descontração em algum momento da vida dele? Claro, Tião. Na verdade... Porque, por exemplo, no tempo de Hernani Sá, a gente sabia que ele gostava de tomar uma, chegava lá no sertão, quando chegava naquelas casas que não tinha um uísquezinho, mas tem pelo menos um menino para ir comprar uma meiota de cachaça ali na bodega da esquina, não é verdade? O doutor Ivan Bichara era bem insosso, né? Mas outros governadores, que Luiz Braga, gostava de comer uma carninha assada e falar da vida alheia, mas não sabe assim detalhes das coisas de Ricardo Coutinho como governador, como ser humano, assim, na hora da descontração.
Tião, o governador Ricardo Coutinho... Ele é abusado o tempo todo. Não, deixa eu lhe dizer, ele tem uma coisa que é o seguinte, ele é obcecado por trabalho. Ele é obcecado por trabalho. Isso é uma marca dele. Então, eu até costumo dizer assim, de maneira muito informal às pessoas, quando dizer, olha, você pode, se você quiser acusar o governador Ricardo Coutinho de qualquer coisa, você pode acusar. Agora, tem uma acusação que o mais odiento adversário do governador não pode fazê-lo, de que ele é preguiçoso, de que ele não trabalha. Ele é obcecado por trabalho. E toda pessoa que é obcecada por trabalho, ela reduz o grau de descontração dela. Concorda? Eu concordo porque eu vi quando, por exemplo, ele candidato, não, ele governador, né? Foi participar de uma maratona de coisa em Princesa Isabel. Teve uma hora que ele não aguentou, entrou numa rádio lá em Princesa Isabel. E eu vi, ele molhou os cabelos e chegou pingando água dentro do estúdio, né? Você lembra disso? Sim, lá em Princesa. Foi em Princesa. Lá em Princesa. Pois é. Você reduz o grau de descontração dele, reduz o grau de relaxamento das pessoas, como o governador Ricardo Coutinho, que são obcecadas, repito, pelo trabalho. Aí, Tião, na verdade, e eu percebo isso, muitas vezes a diversão dele é trabalhar. É um pouco de uma filosofia budista. Para alguns e para os budistas, você se empenha tanto num trabalho, você, enfim, tem tanta dedicação àquele trabalho que você confunde e mistura. Que você, quando está trabalhando, você está se divertindo, e quando você está se divertindo, você está trabalhando. Então, o governador é dessa forma. Eu percebo que ele encontra prazer no trabalho, ele encontra prazer no resultado. E assim, as pessoas até mais próximas, alguns secretários mesmo, chegam para ele, não são poucos os secretários que chegam para ele para dizer, governador, descansa um pouco, governador, pare um pouco, seja num dia de feriado, seja num domingo, mas ele tem, e você há de convite, que pesa sobre os ombros do governador, ora, pesa sobre os nossos, como secretários, né? Pesa sobre os meus, pesa sobre todos os outros nossos companheiros e companheiras que fazem esse governo. Você imagina, pesa sobre as costas do governador uma responsabilidade muito grande, que é de conduzir esse Estado, que é de dar respostas a tantos e tantos paraibanos, que é de suprir e superar tantas e tantas carências que foram acumuladas ao longo desses anos, e ele não consegue parar, né? Ou parar por muito tempo, diante das responsabilidades que tem. Então, é compreensível isso, é compreensível esse foco no trabalho, e repito, esse foco no trabalho diminui a sua margem de relaxamento. Diminui a sua margem de relaxamento. Agora, é claro que, como todo ser humano, e até precisa, até para voltar bem, ele tem ali um bate-papo mais descontraído, uma conversa mais descontraída com a família mesmo, com a própria família, ou algumas pessoas mais próximas. E quando assim o está, é dono aí das suas piadas e dos seus causos também. Você com mais talento conseguiria arrancar dele causos e piadas e anedotas. Vamos ver se um dia a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue um dia. Voltando ao nosso bate-papo aqui. Durante muito tempo eu tenho convivido com você, como colega. Eu vi que você era muito amigo de Cássio Cunha Lima, né? De repente você foi ser secretário de Ricardo Coutinho. Você traiu Cássio, os dois? Tião, e eu acho que, do ponto de vista pessoal, para mim, há a mesma consideração ou a mesma relação. Não vejo alteração do ponto de vista pessoal, né? A não ser que o próprio senador Cássio tenha uma visão diferente hoje. Se você perguntar a ele o que é que você acha de Luiz Torres, do ponto de vista pessoal, talvez ele possa dizer outra coisa. Eu creio que não. Eu creio, inclusive, que não. Então, do ponto de vista pessoal, não houve para mim, nem há razão ou motivo de quebra alguma. O que houve e o que há, Tião, do ponto de vista de leitura pública das coisas, aí sim, uma quebra. E aí eu fiz isso e faria isso jornalisticamente.
Repito, se eu não tivesse assumido a Secretaria de Comunicação em janeiro de 2014, e estivesse ainda naquele momento do rompimento do senador Cássio Cunha Lima, estivesse ainda escrevendo meu blog, estivesse ainda apresentando programa, eu teria a postura e a opinião de dizer que o senador, naquele momento, errou com sua posição. Naquele momento, ele foi estimulado e inspirado, de forma errônea, por um sentimento pouco consistente de visão política, de visão administrativa e de visão de povo. Naquele momento, a impressão que eu tinha, e eu teria escrito sobre isso, eu não escrevi sobre isso, Tião, porque eu não estava na função de jornalista. Mas naquele momento, eu teria, como jornalista, com a mesma relação pessoal, teria dito que ele errou, que Cássio errou. Porque houve me permita a expressão, houve uma cegueira do momento, motivada certamente, seja por ouvir, sabe, muita coisa ali do lado, seja por um estímulo acentuado de uma certa vaidade, de não se perceber que era preciso analisar outros fatores para deixar o governo naquele momento, sabe? Bastou alguém dizer, não, o governo aqui e tal, o Ricardo é ruim, o Ricardo é ruim, é um ser humano ruim, se você sair, você ganha de olho fechado. Política não se faz assim. E gestão pública, né, quer dizer, visão de projeto para a Paraíba também não se faz assim. Também não se faz desse jeito. Tá? Faltou, certamente, muita gente do lado. Aliás, não faltou não, Tião. Não faltou não. Faltou não porque muita gente teve coragem. Inclusive um tio dele, né? Muita gente teve coragem, dentro da própria família, inclusive, de dizer, isso não é um ato, você pode até tomar, mas isso não é um ato racional. Não é um ato, repito, pautado pela política, né? Pautado pela política, porque o governador Ricardo Coutinho, naquele momento, poderia ter dado vários e vários coices, né? Mas não deu, eu vi, eu acompanhei, não posso dizer dos outros anos, tanto para trás, porque eu acompanhava como jornalista. Mas de janeiro de 2014 para frente, até o rompimento definitivo, eu acompanhei pessoalmente. Outras pessoas sabem disso. Eu acompanhei pessoalmente os diálogos do governador e do senador Cássio Cunha Lima naquele momento. E ele escondeu o jogo até o fim? Como foi esse detalhe? E aí sim. Ele dizia que ficava com o Ricardo. Mas eu vou lhe contar um caso aqui, de confidenciar, que foi um caso que me marcou, porque eu participei. Não tenha medo, não, que só tem nós aqui nessa sala. Só tem nós dois. Eu não conto a ninguém. Nessa hora, né, Tião? Só tem nós dois. Está todo mundo dormindo. Não, minha amiga Cida Lobo, ela disse que só vai dormir depois que termina o programa. Pois é. Tinha um encontro marcado do governador com o senador em Campina Grande. Depois de tanto disse-me-disse, tal, aí se trabalhou ali, tinha alguns interlocutores no processo, para dizer, rapaz, sentem os dois e batam o martelo, né? Como é que vocês vão fazer, como não vai e tal, não sei o quê, papapá. Né? Então tinha um encontro marcado em Campina Grande. Certo? Foi até um dia que o governador foi inaugurar alguma obra, eu não me lembro, teve algum evento em Campinas, se eu não me engano, a posse lá na PB Gás. Eu não me lembro exatamente, mas o governador foi e logo depois ia ter esse encontro, um encontro marcado. O senador liga para dizer que não poderia ir, porque tinha sido chamado para um evento, e a pedido do próprio Aécio, né? O próprio Aécio Neves tinha pedido para representá-lo no evento, então teria que cancelar esse encontro. Só que Ricardo estava em Campina. Esse encontro, ele pediu para cancelar. Tudo bem, está cancelado o encontro, estamos em Campina, o governador tinha mais umas 2 agendas em Campina. Uma dessas agendas era os 90 anos, eu não sei exato, de uma igreja lá em Campina Grande. Aí também, eu nem me lembro do ano, nem me lembro da igreja. Eu não sei se é a Assembleia de Deus, não sei se, enfim. Uma igreja de crente. Igreja evangélica. Tinha um aniversário de uma determinada igreja, determinada denominação cristã, lá em Campina Grande. O governador foi no ginásio. Quando a gente entra,
que sobe no palco, quem está lá? O senador Cássio. Senador Cássio. Representando a Aécio. Não. O evento era o evento era em São Paulo. Sim, ele não estava representando a Aécio lá na igreja, não? Na igreja, não. Sim, a justificativa que foi dada era representada... Aécio é um homem muito crente, né? O fato é que aquela cena ali ficou muito e aí, clara do que... Não, foi um desconforto muito... Se cumprimentaram, pelo menos? Aparente. Houve um cumprimento, mas se sabia naquele momento que, enfim... O negócio ali estava meio gorado. Se estávamos todos em Campina, né? Dizia assim, segura aí, depois da igreja a gente vai ali... Aí quando terminou vai ali rezar juntos. Quando terminou a reza, o que aconteceu? Não, cada um para o seu lugar. Para mim, naquele momento, foi muito ilustrativo, né? Para mim, naquele momento. Mas, enfim, eu estava comentando sobre, do ponto de vista jornalístico, eu iria fazer aquela crítica específica, certo? E aí você poderia dizer... Ao fazer aquela crítica específica a Cássio naquele momento, eu como jornalista, não estaria traindo o Cássio, até porque minha relação com o Cássio não é uma relação política, né? É uma relação política. Eu como jornalista e o senador, enfim, como político. Mas parece que ele não assimilou muito bem a sua ida, não? Porque, inclusive, você teve uns entreveiros com o Ronaldinho, né? Eu me lembro, na campanha. É porque é engraçado, eu até brinco com isso, sabe? A gente tem a relação com todo mundo, hoje, enfim, eu cumprimento naturalmente o vice-prefeito, né, de Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima Filho, enfim. Mas eu até brincava com ele durante a campanha mesmo, porque a gente se encontrava nos debates. Né? E ele chegava para mim e dizia assim, Torres, índio, né? Índio. Vamos fazer a boa política, rapaz. A campanha passa, vamos fazer a boa política, vamos fazer a política da boa vizinhança. Eu digo, Ronaldinho, é muito engraçado essa fórmula da boa política. É vocês batendo e a gente calado. Então, isso faz parte de uma campanha política, você colocar na mesa as suas posições e aquilo que você defende, aquilo que você acha verdade. Como também é legítimo, de um outro lado, se fazer isso. Eu acho que, no final das contas, se deve respeitar o mínimo da relação pessoal ou da relação civilizada, não é isso? O mínimo da relação civilizada e tocar o barco. De toda forma, repito, do ponto de vista de análise política e de análise administrativa, houve alguém para chegar para o senador Cássio naquele momento e dizer assim, faça uma pesquisa real, não faça uma pesquisa dessa de dizer que se o povo gosta de você ou não gosta de você, não. Faça uma pesquisa real, uma pesquisa que diga se o povo paraibano está achando que melhorou ali, melhorou acolá, melhorou o serviço tal, não melhorou. Faça uma pesquisa para descobrir, naquele momento, e as pesquisas já apontavam isso, que o povo reconhecia o trabalho, que o governador era trabalhador. Naquele momento, tudo bem, não vota, assim, não sabem quem vai votar. Né? Não sabiam quem vai votar. Ou eleitoralmente... Você puxava, não, vou votar em Cássio. Mas o povo sabia, assim, era absurdo as pesquisas que eram feitas com a aprovação de governo. E ninguém chegou ali para dizer, rapaz, olha a aprovação do governo. A aprovação do governo acima sabe? A aprovação do governo aponta que alguma coisa, no momento da escolha da decisão, o povo, né, se tiver um pingo de consciência, e teve, vai fazer uma opção aqui. Sabe que não é essa que está aparente, não. Não é essa que está dizendo que você está com 50 pontos e Ricardo está com 20 pontos na disputa eleitoral, não. Faltou alguém para frear aquele entusiasmo e aquela ansiedade. Por isso que na campanha, todo momento, a gente estabeleceu um roteiro e a gente não fugiu do roteiro nenhum minuto, Tião. A gente não fugiu do roteiro nenhum minuto. Estabeleceu um roteiro e foi cumprindo. Mas esse roteiro foi quebrado com a inesperada também fuga do vice-governador, que de repente ele estava com o Ricardo, foi para a Princesa Isabel, eu me lembro na célebre entrevista na rádio Princesa Isabel, quando Zé Eduardo disse que o vice-governador, o senhor é cria dos Cunha Lima, e como é que o senhor está do lado de Ricardo Coutinho? Eu sou cria do meu pai e de minha mãe, não lembra dessa história? E por que ele rompeu de repente? Pois é, mas veja bem, esse roteiro, o nosso roteiro a gente cumpriu a risca, o roteiro dos outros não. Mas esse caso do Rômulo, como foi isso, hein? Então, esse caso eu registro como um dos, de fato, assim, na época até foi um dos casos
negativamente, mais surpreendentes daquele processo, naquele momento. Porque, eu repito, o ex-vice-governador Rômulo Gouveia acompanhou toda a movimentação, todo o diálogo e era informado dos passos que o partido, que o governador estavam dando naquele momento para as composições da chapa. E ele referendou todos os processos. Foi referendando, foi dizendo, bom demais, pode ir. Ele ali, em determinado momento, também, Tião, naquele momento, também cego por aquilo que muita gente foi. Muita gente da política, não estou falando do cidadão paraibano, desse que não vive de política, não. Estou dizendo das pessoas que vivem de política, né? Que vivem, se não vivem de política, vivem acompanhando o processo, seja ali um assessor, seja um jornalista, enfim, que acharam naquele momento que ia dar a Cássio de todo jeito. No meu trabalho, eu já estava inventariando os cargos. Já estava vendo inventário de cargos. Pois é, tem uma regra básica, em campanha. Você não pode, ninguém vence de véspera, né, Tiago? Então, de véspera é só o peru que morre. Pois é, não imagino. Aí, enfim, desrespeitaram essa regra. E aí deu no que deu. Luiz, você está mais magro, né? Está mais esbelto, tá? O negócio. Normalmente, quando o cara chega no poder, o cara engorda, né? Porque come muito, né? Será que estão tratando mal no governo? Trabalhar demais também emagrece. Mas aí é o seguinte, eu tinha atingido aí uns índices tanto quanto preocupantes de peso, enfim, até para minha idade. Depois agora meu tamanho, né? Para idade e tamanho. E também você agora está começando uma nova vida, né? Pai de novo, etc. Aí eu tinha que dar uma reduzida. Luiz, olha, o papo da gente tá bom, mas aquele rapaz ali sentadinho naquela mesa já apontou que a gente tem 2 minutos. Eu dou os 2 minutos para você se despedir do nosso público e espero que você volte novamente aqui para a gente continuar esse papo, porque a gente nem começou, já vai terminando. Bom demais, Tião. Eu agradeço novamente, parabenizo. Acho que aqui o Politicando tem vida longa aí com você, suas histórias, as pessoas que você conseguiu trazer e as que conseguirá trazer ainda mais, você consegue ir lá atrás, né? Enfim, porque você é um pesquisador popular, né? Um pesquisador popular dessa nossa Paraíba e dos paraibanos. Lhe parabenizo mais uma vez por isso. Quero agradecer a audiência de todos e registrar que o governador Ricardo Coutinho, Tião, ele passa isso para o governo como um todo, todos os secretários e dirigentes de órgão têm uma responsabilidade muito grande de fazer esse mandato melhor do que o primeiro. E é um desafio muito grande, porque o primeiro já atingiu, como a gente bem sabe, revoluções e grandes índices em grandes áreas. Então, para esse mês de março, inclusive, já tem aí uma maratona, que será brevemente divulgada, uma maratona de obras para serem entregues agora no mês de março. Logo depois tem um orçamento democrático, inicia mais um ciclo do orçamento democrático, onde também, além de ouvir a população, o governo vai, em cada município, em cada região, estar presente para entregar também novas obras. E aí eu estou falando de estradas, e aí eu estou falando de escolas, eu estou falando de postos policiais, postos do Detran, eu estou falando da Vila Olímpica, que ficou uma maravilha, a Vila Olímpica Paraíba, eu estou falando do estádio como um Perpetão em Cajazeiras, eu estou falando do Ronaldão aqui em João Pessoa, do Centro de Formação dos Professores lá em Campina Grande, da estrada Campina Grande, Catolé de Boa Vista, que é uma luta grande do pessoal daquele distrito, enfim, várias obras que passaram a ser entregues à população já nesse mês de março, e com a retomada aí do orçamento democrático, e nossa expectativa é que o governo cada vez mais possa corrigir um a um as suas carências e suas deficiências, e a gente possa cada vez mais, como eu disse no início da nossa conversa, se orgulhar dos números que temos e dos avanços que a Paraíba vem conquistando. Não é para governo ou para oposição, não. É para a gente que mora aqui na Paraíba. Para a gente que mora na Paraíba. Tu está falando bonito isso, cara. Daqui a 4 anos você vai ficar mais desenrolado ainda. Meus amigos, a gente vai terminando por aqui. Terça-feira a gente volta. Boa noite.